Os bens públicos são serviços ou produtos que são oferecidos pelo governo, então eles vão ser pagos com dinheiro arrecadado por meio dos impostos. Então, eles não vão ser fornecidos com base na escolha individual de cada consumidor, mas sim por uma decisão dos gestores. Então, como é uma decisão centralizada dos gestores, os gestores devem considerar as diferentes preferências dos consumidores para poder provisionar esse bem ou não. Para um bem público ser considerado puro, ele tem que possuir duas características principais, que é não ser excludente, ou seja, todos vão ter acesso a esse bem, e ele também não pode ser rival, o que significa que o uso por uma pessoa não vai impedir que outras o utilizem. Além disso, o consumo desse bem não pode gerar congestionamento. Aí eu trouxe aqui uma tabela que mostra algumas classificações de bens utilizando essas duas características, né, de ser rival ou ser excludente. Então, quando a gente tiver aqui um bem que é excludente e rival, esse bem vai ser um bem privado. Quando a gente tiver um bem que é excludente, mas é não rival, então ele vai ser um bem de clube. E quando a gente tiver um bem que é não excludente e rival, a gente vai ter uma propriedade comum, e quando for um bem não excludente e não rival, aí sim a gente vai ter esse bem público, que é um bem público puro. A decisão de oferecer um bem público ou não vai depender das preferências dos consumidores e também de como a renda está sendo distribuída na sociedade. Então, a provisão de um bem público vai ser justificável se ela resultar em uma melhoria de bem-estar sem prejudicar ninguém. Ou seja, quando a gente tiver uma melhoria no sentido de Pareto, que é quando a gente tem, né, pelo menos o aumento da utilidade de um indivíduo sem que piore a utilidade dos outros indivíduos. Então, para que isso seja possível, é necessário que a soma do quanto as pessoas estão dispostas a pagar seja maior do que o custo de oferecer esse bem. Trouxe agora o conceito de efeito carona, que ocorre quando os indivíduos se aproveitam do fato que não podem ser excluídos do uso do bem público. Então, como a gente tem que os valores que cada pessoa atribui ao bem é uma informação privada, então eles podem mentir sobre a sua disposição a pagar, e assim para poder tentar pagar menos ou até mesmo não pagar por esse bem. Então, essa mentira, esse efeito carona, pode fazer com que a gente tenha uma quantidade insuficiente do bem público ou até mesmo que a gente não tenha a provisão desse bem público. A quantidade ideal de prover de um bem público é atingida quando a gente tem que a soma das taxas marginais de substituição de todos os indivíduos dessa sociedade é igual ao custo marginal de fornecer esse bem. Então, isso vai garantir que o valor que as pessoas dão ao bem justifica o recurso que está sendo alocado para a produção desse bem público. Então, quando a gente tiver aqui o somatório dessas taxas marginais dos indivíduos sendo maior do que o custo marginal de oferecer esse bem, a gente tem que ter um espaço para aumentar o consumo do bem público, porque esse somatório da taxa marginal está sendo maior. E a gente vai ter o ponto ideal quando a gente tiver uma taxa marginal de substituição, o somatório delas, igual ao custo marginal. Então, quando a gente tem essa taxa marginal sendo maior do que o custo, a gente tem espaço para aumentar o consumo do bem público. Agora, se esse somatório da taxa marginal for menor do que o custo, a gente tem que é mais vantajoso reduzir o consumo desse bem público e aumentar o consumo de bens privados. Para finalizar essa parte de bens públicos, eu trouxe um exercício numérico que diz o seguinte: há dois bens em uma economia, um bem privado X e um bem público G, que pode ser interpretado como a qualidade da segurança. As preferências de um agente são representadas pela função de utilidade x mais a raiz de g, e dos 100 agentes, a gente tem 10 com A igual a 5, 30 com A igual a 3, e o restante tem A igual a 1. Então, a gente vai ter 60 agentes com A igual a 1. A renda de cada agente é igual a 1.000, o custo total de prover unidades do bem público é G, e a letra A que diz, para cada grupo, calcule a disposição marginal a pagar pelo bem público, a B, qual é a provisão ótima de G, e a C, pergunta se a segurança é um bem público puro e pede para a gente explicar. Então, começando pela A, ela pede para a gente calcular a disposição marginal a pagar pelo bem público. Então, para fazer isso, a gente vai calcular a TMS entre G, que é o bem público, e X, que é o bem privado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Em relação a G, a gente pode substituir esse raiz de G por G elevado a 1 sobre 2 ou 0,5. Então, a gente vai ter aqui 0 mais A, que multiplica 0,5, que multiplica G elevado a 0,5 menos 1, ou 1 sobre 2 menos 1, então a gente teria menos 0,5. Então, a gente vai ter, como essa parte aqui está elevada a um valor negativo, a gente pode passar para baixo. Então, a gente vai ter 0,5A dividido por G elevado a 0,5, ou G elevado a 1 sobre 2, ou raiz de G, né?
Então, aqui essa primeira parte da TMS, a gente vai ter 0,5A dividido pela raiz de G. Agora, para terminar a TMS, a gente tem que calcular a derivada em relação ao bem privado. Então, derivando em relação ao bem privado, a gente vai derivar em relação a x. Então, a gente vai ficar com 1, mais essa segunda parte aqui vai ficar zerada. Então, a nossa derivada em relação ao bem privado é 1. Então, a gente vai ter que a nossa TMS, que vai mostrar, né, a relação entre g e x, vai ser apenas esse aqui, 0,5a dividido pela raiz de g. Só que a questão pede para a gente calcular para cada grupo. Então, a gente vai substituir esse azinho aqui que cada grupo tem, né? Tem um grupo com 10 pessoas que tem A igual a 5, um grupo com 30 pessoas que tem A igual a 3 e um grupo com 60 pessoas que tem A igual a 1. Então, aqui para o grupo, para as pessoas que têm o A igual a 5, a nossa TMS, a nossa disposição a pagar vai ser 0,5, que multiplica 5 dividido pela raiz de G. Então, a gente vai ter 2,5 raiz de G. Isso aqui vai ser a disposição marginal a pagar pelo bem público. Agora, o segundo grupo tem A igual a 3, então a gente vai ser 3 vezes 0,5 dividido por raiz de G. Então, a gente vai ter 1,5 dividido por raiz de G. E o terceiro grupo são 60 pessoas que têm o A igual a 1. Então, aqui a nossa TMS, a nossa disposição marginal a pagar pelo bem público, vai ser 0,5 vezes 1 dividido pela raiz de G. Então, vai ser 0,5 raiz de G. Então, passando para a letra B, ela pede para a gente calcular qual é a provisão ótima de G. E para achar essa quantidade ótima de provisão, a gente vai ter que igualar a soma das taxas marginais de substituição de todos os agentes, então para os 100 agentes, e igualar essa soma ao custo marginal a prover para prover esse bem, que é a questão de o que é G, né? Então, a gente vai ter que calcular o custo marginal desse custo total aqui. Então, primeiramente, a gente pode começar calculando esse somatório das TMS. Então, como a gente viu, o grupo A tem uma disposição marginal a pagar, dada por 2,5 dividido pela raiz de G, o grupo 2 é 1,5 dividido por raiz de G, o grupo 3 é 0,5 dividido pela raiz de G. Só que a gente quer o somatório de todos os agentes, então a gente vai ter que calcular o somatório aqui para todos os agentes que a gente tem. No grupo 1, a gente tem 10 agentes, então a gente vai multiplicar essa disposição marginal, nessa TMS que a gente calculou, para os 10 agentes. A gente vai multiplicar por 10. Então, a gente vai ficar aqui com 25 dividido pela raiz de G. Para o grupo 2, a gente tem 30 pessoas. Então, a gente vai multiplicar isso daqui por 30. Então, multiplicando, a gente vai ficar com 45 dividido por raiz de G. E para o grupo 3, a gente vai ter 60 pessoas. Então, a gente vai ficar com 30 dividido por raiz de G. Só que, como eu falei, a gente quer o somatório, né? Então, para calcular essa letra B, a gente vai ter que fazer a soma desses três grupos, né? Da TMS desses três grupos. Então, a gente vai ficar com... E aqui a gente tem que igualar ao custo marginal, né? Para prover esse bem. E como a gente viu, o custo total para prover o bem é G. Então, o custo marginal vai ser 1, porque aqui a gente vai derivar em relação a G. Então, a gente vai ficar somente com 1. Então, aqui a gente pode somar esses valores. Então, elevando a 2, a gente vai ficar com G igual a 10.000. Então, aqui a nossa provisão ótima de G vai ser um G igual a 10.000. A gente vai prover 10.000 desse bem público, que seria a qualidade da segurança. Então, a letra C pergunta se a segurança é um bem público puro. E para ela ser considerada um bem público puro, como a gente viu, ela tem que ser não excludente e não rival. E a segurança realmente vai possuir essas duas características, porque todas as pessoas vão poder acessar essa segurança e também a utilização da segurança por um indivíduo não vai impossibilitar a utilização dessa segurança por um outro indivíduo da sociedade. Então, a segurança vai ser sim um bem público puro. A teoria do bem-estar busca orientar como escolher o equilíbrio mais eficiente segundo Pareto em uma economia.
Então, para a gente alcançar o maior bem-estar possível na sociedade, é necessário que a gente reúna as preferências dos indivíduos. Só que, como a gente viu, as preferências individuais seguem aquela lógica de transitividade. Então, se uma pessoa preferir A B e preferir B a C, então a gente entende que ela também prefere A a C. Só que quando a gente tenta unir essas preferências em uma decisão coletiva, essa lógica vai se perder. Então, a gente vai ter uma dificuldade de escolher a melhor alocação de recursos. Então, para garantir o bem-estar social, é preciso que a gente siga algumas regras, que são as seguintes. A primeira é que se as preferências individuais são completas, transitivas e reflexivas, a preferência agregada também deve manter essas propriedades. A segunda é que, caso todos prefiram X a Y, as preferências sociais devem classificar X como preferível a Y. E a terceira é que a relação de preferência entre X e Y deve depender apenas de como as pessoas classificam X e Y, e não de como classificam todas as alternativas. Eu trouxe o teorema da impossibilidade de Arrow, que diz que se um mecanismo de decisão coletiva respeita as 3 regras que eu falei anteriormente, ele vai ser uma ditadura. Então, ele vai sempre seguir as preferências de uma única pessoa. Então, o teorema de Arrow mostra basicamente que é impossível que a gente tenha essas 3 regras que são desejáveis em um sistema que é democrático. Então, para se formar uma decisão coletiva, a gente vai precisar abrir mão de pelo menos uma das propriedades que eu falei anteriormente. Nós podemos construir uma função de bem-estar social com base nas utilidades individuais. Isso porque essas utilidades vão seguir uma ordem e também porque elas podem passar por mudanças proporcionais. Então, eu trouxe aqui as funções que a gente tem. A primeira é a função utilitarista, ou de beta, que ela vai mostrar justamente as somas das utilidades de todos os indivíduos. Então, a gente vai calcular fazendo um somatório dessas utilidades. A segunda é a função utilitarista de beta ponderada. Então, aqui a gente vai fazer a soma das utilidades, mas com pesos diferentes para cada indivíduo. Então, aqui a gente vai fazer algo parecido, vai ser um somatório das utilidades, mas aqui a gente vai considerar o peso de cada utilidade para cada indivíduo. E a última função é a função minimax ou Gaussiana, que ela vai considerar apenas as utilidades do indivíduo que está numa pior situação. Então, aqui a gente vai ter sempre a utilidade do indivíduo que está com a pior situação, por isso que a gente tem aqui min, de mínimo. Sobre a maximização da função de bem-estar, a gente tem que a melhor alocação segundo a função de bem-estar social vai sempre gerar um equilíbrio de Pareto eficiente. Então, para qualquer função de bem-estar construída, a gente vai ter que sempre vai haver uma alocação que representa o seu ponto máximo. Então, no equilíbrio, a gente pode entender que todo máximo de bem-estar também vai ser um equilíbrio competitivo, e também que todo equilíbrio competitivo pode ser o máximo de alguma função de bem-estar. Sobre as funções de bem-estar individualistas, a gente tem que, quando os agentes conseguem comparar sua cesta de consumo com as dos outros agentes, isso pode afetar a sua satisfação, porque ele vai passar a se importar com a equidade das alocações. Então, quando a gente tem essa possibilidade de comparar a cesta, a gente tem também que a utilidade de uma pessoa pode depender do que os outros vão estar consumindo. Sobre a alocação de igual distribuição, a gente tem que, se todos os agentes recebem cestas iguais de bens, nenhum deles vai preferir a do outro. Só que essa igualdade ela não vai garantir que a gente tenha uma alocação no sentido de Pareto eficiente. Então, alterações na forma de como esses bens são distribuídos vão poder aumentar o bem-estar. E como a gente viu, os agentes têm preferências diferentes, então eles vão poder negociar entre si, mas essa negociação pode gerar uma desigualdade e assim causar inveja. Por fim, eu trouxe os conceitos de equidade e justiça. A gente tem que uma alocação vai ser considerada equitativa se nenhum dos agentes desejar a cesta do outro, ou seja, a gente não vai ter inveja. Só que além disso, a gente pode ter também que se essa cesta, além de não gerar inveja nos outros, também for Pareto eficiente, essa alocação também vai ser considerada justa. Então, a equidade se refere quando a gente não tem inveja, ou seja, nenhum agente deseja a cesta do outro, e a justiça está relacionada com, além dela não gerar inveja, ela também ser Pareto eficiente. Para finalizar essa parte de bem-estar, eu trouxe um exercício numérico que diz o seguinte: a gente vai ter aqui 3 agentes, que eu vou chamar de A, B e C, e eles vão constituir a população de uma comunidade cujo bem-estar depende apenas das próprias utilidades. Então, com a política atual, o agente A tem nível de utilidade igual a 60 tios, o agente B tem nível de utilidade igual a 40 tios, e o agente C tem nível de utilidade igual a 15 tios. O dirigente dessa comunidade está pensando em estabelecer uma nova política que aumentará a utilidade de A em 15 utios e diminuirá a utilidade de C em 10 utios. Aí ele pede para a gente julgar as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas, justificando sempre. Então aqui a letra A diz: se a função de bem-estar for do tipo de beta, a nova política não deve ser adotada. Então, como a gente viu,
a função de bem-estar do tipo de beta, para resolver ela, a gente vai somente somar as utilidades, né? Então, a gente vai fazer a utilidade de A mais a utilidade de B mais a utilidade de C. E aí, aqui a gente vai fazer antes da política e depois da política para ver se vale a pena ou não fazer, adotar essa política. Então, a gente vai ter o seguinte. Então, aqui a utilidade de A é 60, de B é 40 e de C é 15. Então, resolvendo isso daqui, a gente vai ter 60 mais 40 dá 100, mais 15, 115. Então, a utilidade total aqui antes da política vai ser 115. Então, agora a gente vai calcular a mesma coisa depois da política. Então, depois da política, a gente vai fazer o mesmo. A gente vai calcular as novas utilidades, né? Considerando as novas utilidades. A nova utilidade aqui para o agente A, ele aumentou em 15, então ele passou a ser 75, porque antes era 60. Para o agente C, ele diminuiu em 10, então a utilidade de C passou a ser 5. Então aqui a gente vai ter uma utilidade de 75, mais 40, que é do agente B, que não mudou, mais 5 do agente C, que diminuiu. Então a gente vai ter. Somando isso tudo aqui, a gente vai ter um valor igual a 120. O item A diz que se a função de bem-estar for do tipo de beta, a nova política não deve ser adotada. E isso é falso, porque após a política a gente teve um aumento da utilidade. Então aqui a política deve ser sim adotada. Então o item aqui é falso. A letra B diz, na função de bem-estar social de beta em forma generalizada, se a utilidade de A tiver peso igual a 0,10, a utilidade de B tiver peso igual a 0,5 e a utilidade de C tiver peso igual a 0,4, então a política não deve ser adotada. Então, como a gente viu, essa função de bem-estar social de beta em forma generalizada vai ter pesos. Então, a gente vai basicamente fazer o que a gente fez nessa letra A, mas considerando os pesos. Então, a gente vai ter o seguinte. Então, aqui, para a gente calcular a utilidade total nessa função social de beta de forma generalizada, a gente vai multiplicar o peso pelas utilidades. Então, a gente vai ter 0,1 vezes 60 mais 0,5 vezes 40 mais 0,4 vezes 15 aqui antes da política. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter uma utilidade total igual a 32. E agora a gente vai fazer o mesmo após a política. Então, depois da política, a gente vai calcular as utilidades multiplicadas por esses pesos. Então, como a gente viu, a utilidade de A aumentou em 15 e a utilidade de C diminuiu em 10. Então, aqui a gente vai ter 75, que multiplica 0,1, mais 40, que multiplica 0,5, e 5, que multiplica 0,4. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter uma utilidade total de 29,5. Então, a gente pode ver que após a política, a nossa utilidade diminuiu, né? Passou de 32 para 29,5. E a letra B diz, na função bem-estar social de beta em forma generalizada, considerando esses pesos, a política não deve ser adotada. Isso daqui é verdadeiro, porque, como a gente viu, a utilidade diminuiu. Então, essa política aqui não deve ser adotada porque vai piorar a situação. Então, a letra B aqui, o item B é verdadeiro. Já o item 6 diz que se a função de bem-estar social for do tipo de house, a política deve ser adotada. Então, para calcular essa função de bem-estar social do tipo de house, como a gente viu, a gente vai considerar sempre o agente que estiver na pior situação. Então, a gente vai ter que ver aquele que tem a menor utilidade. Então, aqui nesse caso, a gente vai utilizar o agente C, porque ele que tem a menor utilidade, né? Como a gente viu, ele tem utilidade de 15 e os outros têm 40 e 60. Então, a gente vai utilizar o agente C para fazer essa análise aqui do bem-estar social. Então, antes da política, a utilidade de C era igual a 15. E depois da política, né, ele diminuiu em 10 unidades, 10 UTIOs. Então, ele passou a ser apenas 5. Então, a gente teve aqui uma redução da nossa utilidade. E a letra C diz, se a função de bem-estar social for do tipo de house, a política deve ser adotada. Então, esse item aqui vai ser falso, porque a gente teve uma redução da utilidade. Então, não vale a pena adotar essa política. Então, o item C é falso. A gente tem aqui o item A sendo falso, o item B sendo verdadeiro e o item C sendo falso também.